Lucas capítulo de número 5, verso de número 4. Lucas capítulo 5, verso de número 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas, e a todos lancem as redes para a pesca. 5. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos, mas porque és tu que está dizendo, vou lançar as redes. Uma coisa é o teu trabalho sem palavra, outra coisa é o teu trabalho com palavra. Ele diz: o meu trabalho sem palavra foi um esforço inútil, o meu trabalho com a palavra vai ser uma rede cheia. Eu vou repetir isso aqui, que acho que dá até frase de Instagram, não é verdade? O meu trabalho sem palavra é um esforço inútil, mas o meu trabalho com palavra dá fruto. Ele disse: eu me esforcei a noite inteira, a rede vai ser a mesma, o mar vai ser o mesmo, o barco vai ser o mesmo. Qual é a diferença? Uma palavra. Uma palavra. Deixa eu te dizer uma coisa: pode comprar a mesma cadeira, pode comprar o mesmo telão, pode pôr o mesmo som, pode pregar o mesmo sermão. A diferença é que o teu esforço só vai dar o fruto que dá por causa de uma palavra. Deus está dizendo: este lugar não está de pé pelo muito que eu suei, esse lugar não está de pé pelo muito que a gente trabalhou, pela qualidade da cadeira, porque a gente acha que a qualidade da cadeira é o telão. Não, é a parede preta. A parede preta é que faz a diferença do negócio. Deixa eu te dizer, o que faz a diferença é que sobre este lugar tem uma palavra. E onde meu Deus, onde tem uma palavra, você pode lançar rede que vai dar o fruto. Você pode lançar rede que vai ter um retorno. A diferença está em ter uma palavra. O mar era o mesmo, o barco era o mesmo, a rede era a mesma, mas a gente tem uma. Quem tem uma palavra tem tudo. Então é trabalhar em cima de uma palavra. Anota isso: trabalhar em cima de uma. Segunda coisa que o Espírito Santo falou comigo hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Verso de número 6. Vai lá. Só vai pegando a palavra. Alguém para dar glória a Deus aí? Eu estou só aquecendo. Atos capítulo de número 12, verso de número 6. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia submetê-lo a julgamento, falando sobre Pedro, estava preso. Pedro estava fazendo o quê? Olha só, primeiro texto: quem tem uma palavra trabalha. Segundo texto: quem tem uma palavra. Quem tem uma palavra trabalha quando tem que trabalhar, e quem tem uma palavra. Pedro estava, o quê? Mas no outro dia iam entregar ele para ser condenado e morto. No outro dia ele ia ser levado para a execução. No outro dia, meus amados, ele ia ser conduzido ao carrasco para ser morto. E o que ele estava fazendo? Porque quem tem uma palavra descansa na adversidade. Quem tem uma palavra descansa na aflição. Quem tem uma palavra descansa quando o inimigo se levanta. Porque eu quero te dizer, Jesus já havia dito a Pedro: Pedro, você não vai morrer novo, você vai morrer velho. Então ele já sabia que ele não ia morrer naquele momento. O que eu quero te dizer? Quem tem uma palavra dorme tranquilo. Quem tem uma palavra descansa. Quem tem uma palavra tem paz. Alguém pode dar glória a Deus aqui? Eu tenho uma palavra, por isso eu posso descansar. Então vem o problema.
eu não perco o sono. Vem um problema, eu não perco o apetite. Eu até queria, mas eu não consigo. Sabe por quê? Quem tem uma palavra? Fiel é aquele que prometeu, o qual também vai cumprir. Quem tem uma palavra tem descanso. Quem tem uma palavra tem trabalho. Quem tem uma... E quando você descansa em cima de uma palavra, sabe o que acontece? O céu age. Se você tem uma palavra para trabalhar, trabalhe. Se você tem uma palavra para descansar, descanse. Olha só, sabe o que acontece? A gente quer pegar uma palavra e descansar quando tem que trabalhar, e a gente quer pegar uma palavra e trabalhar quando tem que descansar. Pedro, vou te dar uma palavra para trabalhar. Vai trabalhar, Pedro. Pegou. Pedro, agora eu vou te dar uma palavra para descansar. Vai descansar. Porque quando você descansa debaixo de uma palavra, o céu trabalha. Diga comigo, o céu trabalha. Aleluia. Aleluia. Quem tem palavra de descanso, o céu trabalha. Verso 7 do mesmo capítulo segue dizendo assim: repentinamente. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor. Uma luz brilhou na cela, tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. Pedro assim fez e disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo Pedro seguiu, não sabendo que era real o que fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, e este se abriu por si mesmo para eles passarem. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo deixou. Verso 11. Então Pedro caiu em si e disse, o que ele disse? Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Quem tem uma palavra, descansa. Porque no teu descanso o céu trabalha. Você pode dizer isso para 2 ou 3? No teu descanso o céu trabalha. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Se a palavra é trabalho, trabalhe. Se a palavra é descanso, descanse. Se a palavra é lance a rede, lance a rede. Se a palavra é durma, durma. Gênesis capítulo de número 21, verso 15. Quem está comigo? Glória a Deus. Gênesis 21, 15. Agar e Ismael estão trafegando pelo deserto. Estão em uma transição. Segure na mão de alguém e diga: deserto é lugar de transição. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de quem está saindo de um lugar e indo para outro. Deserto é o lugar de quem está transicionando de estação. Deserto é lugar de quem está evoluindo para uma nova posição. Deserto é quem está deixando a atual condição e rumando para as promessas. Deixa eu te dizer, Deus está renovando tuas forças no deserto deste dia. Deus está te sustentando pela palavra no deserto esses dias. Deus está te guardando nesse deserto da vida. Levante a tua mão, eu sinto uma graça de Deus descendo sobre a nossa vida aqui hoje. Porque Deus está dizendo, alguns estão se sentindo no meio de um deserto e estão dizendo: pastor, eu não estou entendendo. Deixa eu te dizer, Deus está transicionando. Deus está transicionando. Deus está transicionando.
Moisés passou pelo deserto. Ele entra no deserto como um homem forte, um príncipe guerreiro, mas ele atravessa o deserto para se descobrir um pastor e um profeta. Quem pode dar glória a Deus aqui? Eu não sei se você entende, mas Deus está dizendo: o deserto muitas vezes vai tirar a sua força e vai te colocar numa outra posição. Diga glória a Deus. Jesus passou pelo deserto. Jesus entra no deserto como filho do carpinteiro, mas sai do deserto como aquele que venceu a tentação do diabo. Deixa eu te dizer uma outra coisa aqui. Até o próprio apóstolo Paulo, ele entra no deserto como recém-convertido, perseguidor da igreja, mas depois do deserto da Arábia, onde ele passa um tempo, ele volta como homem de revelação, um homem de doutrina, um homem de conhecimento. Você não tem noção do efeito que o deserto causa na sua vida. Se você tem uma palavra, atravessa esse deserto. Palavra é pão, palavra é água, palavra é sombra, palavra é fogo. Alguém pode dar glória a Deus aqui neste lugar? Quem tem palavra tem tudo, meu irmão. O deserto está levando você para uma nova fase. Diga glória a Deus. O deserto está dizendo: a escravidão é passado, a conquista é futuro. O deserto está te dizendo: a humilhação é passado e a promessa é o futuro. Deus está dizendo: eu vou conduzir vocês debaixo da palavra. Não vai faltar pão, não vai faltar água, não vai faltar sombra e não vai faltar fogo. Alguém dá um aplauso ao Senhor. Deus está dizendo para nós: eu estou liberando as palavras da próxima estação. Alguém para dar glória a Deus aí? Eu creio. Agar está entrando no deserto, e de repente o deserto conduz eles a um ponto crítico. Esgotam-se os recursos. Esgotam-se os recursos. Mas que recurso que esgotou? Esgotou o recurso que Abraão tinha dado para eles. Tem uma hora que Deus te leva para esgotar o recurso humano, para você descobrir o que é a dependência de uma palavra de Deus. Eu vou pregar para você. Deus está te dizendo: se você ainda tem um recurso humano, você ainda não está vivendo na dependência da minha palavra. Mas quando você para de ter o recurso humano e você diz: agora estou desamparado, Deus diz: não, você está desamparado das coisas dos homens, mas não está desamparado da minha palavra do céu. Pois a minha palavra não voltará para mim vazia, ela cumprirá o que me apraz. Quem tem uma palavra tem tudo. Será que tem algum crente aqui hoje para glorificar o Deus da palavra nesta noite? Quando acabou a água da vasilha, Gênesis 21:15, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi se sentar perto dali, a distância de um tiro de flecha, porque pensou. Isaías 55, os teus pensamentos não são os meus pensamentos. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Eu não sei se você entende o que eu estou pregando aqui para você hoje, mas você está desenhando uma história. Você já criou a novelinha aí na tua cabeça. Os capítulos dessa novela mexicana na sua cabeça. Eu quero te dizer que não vão se cumprir. O que vai se cumprir é a palavra de Deus na sua vida. Essa novela mexicana que você criou, de ser abandonado, de ser deixado, do drama que você criou na tua cabeça, Deus está te dizendo: ei, você não vai terminar a vida na miséria, não vai terminar na vida envergonhado, não vai terminar na vida humilhado. Deus estará te guardando por baixo, por cima, do lado, do outro, à frente e atrás. Mas o problema é que a gente vai criando a novelinha na nossa cabeça. O que vai ser? Porque a gente é dramático. E ela já começou a pensar: o menino vai morrer, eu vou aqui cruzar o deserto carregando o menino morto, vou enterrar, vou ser uma mãe de um filho morto. E Deus disse: não é como você está pensando. Não é como você está pensando. Verso 17. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: que te aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar,
lá onde você o deixou. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Não tem água, mas tem uma promessa. Não tem pão, mas tem uma promessa. Não tem casa, mas tem uma promessa. Não tinha mais pai, mas tinha uma promessa. Não tinha família, mas tinha uma promessa. Eu não sei se você entende. Ela está pegando um menino órfão no deserto e dizendo assim: filho, é eu e você. A gente não tem pai, a gente não tem casa, a gente não tem família, a gente não tem fonte d'água, a gente não tem pão para comer. Mas Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus disse, Deus tem promessa, Deus tem palavra, Deus disse, Deus disse, Deus disse. Não tem nada, mas tem palavra. Não tem nada, mas tem palavra. Mas não sobrou nada. Ah, eu não tenho mais a casa que eu tinha, não tinha mais o pão que eu tenho, eu não tenho mais o trabalho que eu tinha. E ela está dizendo: pega o menino e começa a andar na promessa. Pega o menino e começa a andar na promessa. Aí ela levantou e foi pegar o menino, e sabe o que aconteceu? Ela viu um poço que ela não tinha visto. Ela percebeu um poço que já estava ali. Quando você tem uma palavra, Deus te revela coisas que você não viu. Quando você tem uma palavra, Deus te mostra detalhes que você não percebeu. Quando você tem uma palavra, a luz brilha e você encontra a fonte da água viva. Quando você tem uma palavra, meu irmão, então Deus lhe abriu os olhos. A palavra é lâmpada, a palavra é luz, a palavra traz visão. Então Deus lhe abriu os olhos, ela viu uma fonte, foi até a fonte, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Quando eu estava orando essa manhã, o Espírito Santo falou uma frase comigo: quem tem palavra acha o poço. Pega aí. Nós não fizemos hoje, mas pega aí. Pega aí. O mapa do poço está aqui. O mapa para transitar pelo deserto está aqui. O mapa que mostra o grau do deserto está aqui. O mapa que mostra a rota de saída está aqui. Eu vou te dizer, isso aqui vai te fazer atravessar. Ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho. Repete comigo: lâmpada para os pés e luz para o caminho. Lâmpada para os pés é porque ela vai iluminar o passo de curto prazo. Ela vai iluminar cada lugar onde você põe o pé com segurança. Mas ela é a luz para o caminho, porque ela vai apontar o destino, ela vai apontar o longo prazo. Eu tenho encontrado nesse texto, meu amado, a sabedoria dos pequenos passos e o destino do futuro. Quantos podem dizer amém? Quando eu leio, eu sei o que fazer para lidar com uma situação do cotidiano. Mas quando eu leio, eu também vejo o destino que Deus tem preparado para mim. Eu encontrei nessa palavra uma saída para o deserto. Quem pode dar glória a Deus aqui neste lugar e um aplauso ao Senhor? Aplaude a Ele. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus aí. A nossa relação com a palavra precisa passar por 3 verbos. E eu termino com isso: ouvir, acolher, viver. Consegue repetir? Ouvir, acolher, viver. Só vocês. Tiago, capítulo de número 1, verso de número 19, a Bíblia vai dizer: meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir. Você precisa expor os seus ouvidos. É por isso que Apocalipse vai repetir por 7 vezes: quem tem ouvidos para ouvir. O primeiro verbo para o teu relacionamento com a palavra é
Porque a fé vem pelo... Bem-aventurados aqueles que... A primeira relação com a palavra é que você precisa estar exposto para ouvi-la. Irmão, inventaram Spotify, YouTube. Não dá mais para você dizer que não tem tempo para ouvir a palavra. Bíblia online, de graça, você baixa e tum. E o cara vai lendo para você. Eu acordo de manhã, preparo o café da manhã antes que a Érica e a Mariana desçam. Então, enquanto elas estão se arrumando, a minha companheira da manhã é a Alexa. E eu já chego na cozinha, bom dia, Alexa. Ela, bom dia. Aí ela vai querer contar história, porque ela é cheia de contar história. Hoje é o dia, tá? Não, Alexa, salmo do dia. Aí ela já fala assim, eis o salmo do dia. E ela começa. Aí a Alexa termina de ler o salmo do dia, eu falo, Alexa, evangelho do dia. Eu estou lá fazendo café, mexendo ovo, e ela já começa, eis o evangelho do dia. Irmão, está de graça e acessível. A primeira voz que eu quero ouvir de manhã não é a do jornal. A primeira voz que eu quero ouvir de manhã não é do TikTok. A primeira voz que eu quero ouvir de manhã não é de um comediante. A primeira voz que eu quero ouvir de manhã é a voz da palavra de Deus. É Deus falando através da sua palavra. Eu acordo pela manhã, Alexa, bom dia, salmo do dia, evangelho do dia. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Ouvir. A gente precisa ouvir. Abre os seus ouvidos. Efatá, abre os ouvidos. Verso de número 21 de Tiago 1 diz assim, olha que interessante. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem, acolham humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. O primeiro verbo é ouvir, o segundo verbo é acolher. Porque a nossa carne é resistente à palavra. É por isso que ele está dizendo, você vai começar a ouvir a palavra, mas dentro de você tem iniquidade, dentro de você tem pecado, dentro de você tem a carnalidade, ela começa a brigar com você. É por isso que quando você começa a vir à igreja, você começa então a ter problema. Você começa a ouvir a palavra e isso começa a te incomodar. Você começa a olhar para o pastor e tem uma raiva dele, mas você não sabe por que volta, porque o Espírito Santo está dizendo, vai ficar aí com raiva dele mesmo. E você começa a ouvir, mas você tem uma resistência para assimilar a palavra. Por quê? Porque dentro de você existem naturezas da carne que se tornam resistentes. Então, o primeiro desafio é ouvir, mas o segundo desafio é acolher a palavra. E só tem um jeito de acolher, é com humildade. E a humildade é um processo de humilhação. Quando eu me dobro, quando eu me curvo, quando eu me rendo. Eu vim dizer para você que você está ouvindo e precisa se render. Não dá para ouvir com orgulho, não dá para ouvir com soberba. Porque se você ouve com orgulho e soberba, entra pelos ouvidos, mas não chega ao coração. Mas quando há humildade, quando há quebrantamento, quando a gente se curva, então eu ouço e acolho. E ela é como uma semente que caindo em terra boa, produz a 30, a 60 e a 100 por um. A palavra de Deus tem um alto poder de multiplicação. A palavra de Deus tem um alto poder de produção. Diga comigo, ouvir, acolher. Mas há um terceiro verbo que a gente disse, ouvir, acolher, viver. Quem pode dizer amém? Amém. Verso número 22 do capítulo 1 de Tiago diz assim, eu termino aqui. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Ouvir, acolher e viver. Exponha os teus ouvidos, sujeite o seu coração e põe isso para acontecer na sua vida.
Vive essa palavra. Porque não colocar ela em prática é inútil. Eu quero profetizar que você tem palavra. Aceita isso hoje. E comece a viver isso. Porque essa palavra salva. Porque essa palavra salva. Essa palavra liberta. Essa palavra transforma. A banda, Jéssica, pode subir aqui. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se mover aqui agora entre nós. Eu quero que você entenda que a presença do Senhor está nessa casa aqui hoje. E tudo que a gente tem vivido nesses 22 anos é porque neste lugar está debaixo de uma palavra. Não, nós não estamos debaixo de um telhado, nós estamos debaixo de uma palavra. Não, nós não estamos apoiados sobre um alicerce, nós estamos apoiados sobre uma palavra. Não, nós não estamos cercados por paredes, nós estamos cercados por uma palavra. Eu não sei se você pode receber o que o Espírito Santo... Nós não temos sido sustentados pelo dinheiro, nós temos sido sustentados por uma palavra. Nós não temos sido conduzidos por um talento, por uma sabedoria, não. A gente tem sido conduzido por uma palavra que tem nos guiado. E eu vim dizer para você, quem tem uma palavra tem tudo. Quem tem uma palavra tem tudo o que precisa. Nesses 22 anos, o que nunca faltou foi uma palavra da parte de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se você crer, fica de pé aí onde você está. Quem tem uma palavra aí hoje? Quem tem uma palavra aí hoje vai glorificando o nome de Jesus. Me dê alguns minutos e eu creio que já há uma presença envolvendo este lugar e a nossa vida aqui hoje. Levante as suas mãos e vai glorificando ao Senhor aqui hoje, porque tem algo de Deus para acontecer. Nós vamos, já em alguns minutos nós vamos orar e terminar, e eu sei que o Espírito Santo já vai se mover aqui hoje. Nós estamos nos preparando, amanhã é o terceiro dia. Deus começou ontem, avançou hoje, mas vai concluir amanhã. Quantos podem dar glória a Deus? Feche seus olhos, levante as suas mãos e diga: Deus, eu estou pronto para viver a Tua palavra. Tira do meu coração os impedimentos e as barreiras, porque hoje eu quero andar na palavra. Quantos querem andar na palavra? Dá um aplauso bem forte ao Senhor. Dá um aplauso bem forte ao Senhor.